Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Multi no Campo, o podcast da Multitécnica que tem como objetivo dar voz ao agro brasileiro. Eu sou a Isamara, sou engenheira agrônoma e desenvolvedora técnica aqui da Multi. E hoje vou dividir bancada com o Roniel Ávila, que é nosso consultor de desenvolvimento de mercado do Cerrado Mineiro. Zamara, que satisfação poder dividir essa mesa com você hoje e fazer parte desse movimento, que é o nosso Multi no Campo, né? Que é uma forma de chegar até o campo e também contar a história dos nossos produtores, são nossos heróis ocultos, falar um pouco também, trazer informação técnica relevante para o agro, né? E principalmente, está falando de café. Eu fico em Patrocínio hoje, que é a capital mundial do café. Porém, a gente sabe que é muito diferente quando a gente fala de café de altas altitudes, né? Como café de montanha. Uma satisfação estar aqui com vocês, Amara. Muito bom, Roniel. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, o Roniel já deu um spoiler aqui, que é um assunto bem importante dentro do contexto aqui do nosso agronegócio, que é a cafeicultura de montanha e a fisiologia aplicada ao café. E sem sombra de dúvidas, né, Roniel, o nosso convidado, ele é referência nesse assunto. O Lima de Leon, ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ele realizou parte do doutorado dele na Instituição de Investigação Científica Tropical, em Portugal, onde ele desenvolveu pesquisas na área de clima, fisiologia do cafeeiro e comportamento da planta em ambientes de altitude. Ele é doutor em café e PhD em clima, com mais de 99 publicações científicas em temas como nutrição, fisiologia do estresse, altitude, manejo radicular, qualidade e tecnologias aplicadas ao cafeeiro. Então, hoje ele atua como consultor e pesquisador no Ciência no Café, trabalha aí com drones em áreas de difícil mecanização através da Terra Alta Agrodrones e é cafeicultor também, o que traz aí um viés prático da atividade. Limas, é uma satisfação ter você aqui, seja bem-vindo ao Multi no Campo. Obrigado pelo convite, né? Agradecer a Multitécnica pelo espaço, né? E acredito que o nosso tempo vai ser muito proveitoso, né? De estar aqui com vocês e de falar um pouco sobre café, né? Com certeza. E para a gente iniciar, eu queria falar um pouquinho a respeito da cafeicultura de montanha. E a gente teve uma conversa hoje mais cedo e parece que esse tema ele já está até um pouco defasado, que a gente teria um termo mais adequado para tratar essa cafeicultura. Eu queria que você abordasse aqui e falar para a gente quais são as principais diferenças, né, que traz essa produção, essa qualidade, esse manejo do café nessas regiões. Então, a gente acredita que a gente deva introduzir uma nova terminologia para os nossos cultivos, né? Então, eu estou falando de cultivos que estão no Caparó Capixaba, nas matas de Minas e nas montanhas do Espírito Santo. Por quê? Se em algumas regiões do Brasil é chamado de cafeicultura de montanha, a gente talvez tenha mais dificuldades que essa cafeicultura de montanha que está em outros lugares, né? Eu tenho gostado de chamar de cafeicultura declivosa ou cultivos em declive, né? Porque assim, a gente tem áreas muito mais declivosas e desafios climáticos e topográficos muito diferentes, de fato, da cafeicultura de montanha que a gente vê no sul de Minas e outras regiões cafeeiras. Então, em algum momento, a gente vai ter que trocar o nome da nossa cafeicultura ou da cafeicultura de montanha, né? Então, eu tenho chamado de cultivos declivosos, né? Cafeicultura declivosa. E o que seria a principal diferença em relação à produção, à qualidade desse café para essa região? Quais são os pontos que a gente tem que ter de atenção para trazer, realmente buscar uma cafeicultura produtiva nessas regiões de tanto declive, que eu acredito que o cultivo deve ser bem mais difícil do que uma área de simples montanha convencional, vamos dizer assim. Então, assim, vamos estratificar, né, a nossa cafeicultura. Então, a gente consegue pegar desde o sul da Bahia, né? O norte do Espírito Santo, depois vai pegar as montanhas do Espírito Santo, o Caparaó Capixaba, que é o maciço do Caparaó, depois a gente vai pegar as matas de Minas. Vamos começar lá no norte do Espírito Santo. Nós temos cultivo de conilon, praticamente no nível do mar, com solos muito ricos em areia, né? Então, assim, eu tenho esses cultivos estão sendo irrigados, né? Na maioria dos locais eles são irrigados. Então, eu tenho a CAD do solo, né? Eu tenho uma capacidade de água do solo muito menor do que solos argilosos.
eu vou ter um desafio de colocar nutriente, a planta extrair, numa necessidade do conilon, dos robustas também, que tem alguns clones que são de robusta, que ele é muito diferente quando eu estou trabalhando num latossolo vermelho amarelo, num latossolo vermelho que tem o horizonte bem definido, onde a planta pode explorar bem. Eu estou no nível do mar, então eu tenho temperaturas diferentes, eu tenho a difusão de CO2 diferente na parte estomática da planta, eu tenho irradiação chegando no dossel diferente, eu tenho irradiação chegando na areia diferente de quando eu estou a 1.000 metros. Então, quando eu comparo uma cafeicultura de 50 metros com a cafeicultura de 1.000 metros, eu mudo totalmente as características de solo e clima, né? Quando eu estou saindo, por que que eu introduzi a área de Conilon para depois falar da área de Arábica? Porque no meio disso eu tenho a cafeicultura de transição, que é onde eu tenho uma mescla de ambientes em que eu vou ter todas essas variáveis de clima e solo, variáveis edafoclimáticas, elas vão ter um mix de implicações ambientais na ecofisiologia do cafeeiro. Então, aí eu passo a ter desafios nessas regiões de transição. Quando eu chego de 800 metros a 1.200 metros para o mar, eu tenho um fator nessa região que só existe nessa região do mundo, que chama oceanidade, que é o quê? É a brisa, é o vento que sopra direto do oceano, que são os cafés que estão Marechal Floriano, Domingos Martins, Venda Nova. Legal. Aí eu tenho os cafés que estão atrás dessa região. Por quê? Porque o vento vem, bate na montanha e precipita umidade, chove. Atrás dessas regiões não chove, que é um pedaço de Lajinha, Mutum, Aimorés, que é a entrada do Vale do Jequitinhonha. Então, tudo do desenvolvimento das bacias cafeeiras, das zonas cafeeiras, ela está relacionado com o clima da região. Então, a produtividade, hoje, o maior condicionante numa multivariada de variáveis é o clima. Ele é o que mais condiciona produtividade nessas regiões. Então seria o fator que mais limita o manejo e a produtividade, seria ali. Eu não gosto da palavra limitação, porque ela dá a ideia de que a gente não vai conseguir fazer, né? Mais dificulta. Pois rotula, né? Ele é o desafio. O fator clima é o fator que mais desafia as grandes produções nessas regiões. Bacana. Ô, Lima, eu tenho acompanhado alguns trabalhos que você faz parte, inclusive o trabalho do Laviola, que foi um trabalho bastante robusto, onde foi estudado, né, o efeito da altitude mesmo, né, na formação e maturação dos cones. E a gente observou que eles observaram no estudo deles, né, que existe diferença em dias. Áreas mais altas tendem a a maturação finalizar mais tarde, enquanto áreas mais baixas, esse ciclo do início, desde a antese até a maturação, mais curto. Isso influencia na qualidade da bebida? Sim, então assim, vamos desconstruir esse trabalho para construir um conceito, né? O Bruno Laviola, hoje está na Embrapa, Agroenergia, mas só que isso é a dissertação de mestrado do Bruno, quando estava na UFV, e foi desenvolvido no CPEC, né, o Instituto CPEC, e algumas outras regiões. Então, o Bruno estratificou inicialmente áreas de, de transição. Por exemplo, um café de 600 a 800, de 800 a 1.000 e acima de 1.000. Um exemplo, ele dividiu em 3 áreas de altitude e acompanhou a nutrição mineral e todo o ciclo fenológico dessas áreas a partir da abertura da flor. Então, de forma resumida, o que o Bruno conclui nesses trabalhos? São trabalhos que contribuíram muito para a nutrição mineral do cafeiro arábica. Ele inicialmente conclui que existem 4 fases no crescimento e desenvolvimento do grão. A primeira fase, ela tem, em média, 40 dias.
Então, ela é uma fase que vai do dia zero após a abertura floral. E essa fase, o fruto está se preparando, a planta está preparando o fruto com materiais como hemicelulose, lignina, que teoricamente é o quê? Ela está preparando a sua pele para encher com materiais que a sua pele não vai romper. Então, ela não está formando o fruto ainda. Então, ela é uma fase com um coeficiente angular muito pequeno. Ela não é uma fase rápida, ela é uma fase estagiária, uma fase devagar, ou seja, de acúmulo de materiais de estrutura. Essa fase ela é extremamente importante, porque essa diferenciação ela é feita pela amilase, que é uma enzima que tem cálcio como percussão. Então, eu preciso de cálcio na fase que antecede a abertura da flor, Uhum. para que eu tenha, porque o cálcio ative a enzima e a enzima abra a flor e direcione os compostos corretos, que são compostos estruturais, para o fruto. Então, significa o quê? Quando eu faço a pulverização com cálcio e boro, eu estou fazendo ela atrasada no cultivo de montanha, porque esses materiais são praticamente imóveis no solo. Essa entrada de cálcio no sistema tem que acontecer em fevereiro, para que eu tenha cálcio lá em setembro para anteceder a florada. Eu tenho que ter cálcio no tecido de reserva, eu tenho que pôr no solo para que eu tenha cálcio no sistema lá em setembro para que isso aconteça. Por que que eu não posso pôr antes? Porque a mobilidade do cálcio no solo precisa de água. Sim. Entendeu? Então é um conceito que a gente está tentando introduzir na cafeicultura inclinada, que é a suplementação de cálcio. O cálcio e o magnésio e o boro, ele não é necessariamente para a correção, ele não necessariamente tem que estar na correção da acidez do solo. As cultivares, por causa da variabilidade climática, chover muito numa época e muito pouco na outra, muda muito pouco o volume de chuva na nossa região, mas a variabilidade com que ele entra no sistema solo tem mudado muito. Então eu tenho que anteceder o fornecimento de cálcio para que eu tenha cálcio no sistema, para que eu consiga ter a enzima que vai fazer o início da antese. Muito legal. Inclusive porque essa enzima está muito relacionada com a quebra do amido para formar a glicose, né? Sim. Que é uma coisa para abrir a flor precisa de energia, né? É, Então libera energia para a flor abrir. reserva de amido. Exato. E uma coisa interessante, 75% da reserva de amido de um pé de café arábica está nas raízes. Então, o deslocamento é muito grande. Por quê? Porque se eu quebrar amido dos branches, né? Se eu quebrar amido dos ramos, eu vou ter uma dificuldade muito grande de compor os ramos. Esse movimento de amido, ele vem das raízes, porque é muito mais rápido fazer amido no sistema radicular do que nos ramos. Os ramos, de fato, têm que ficar para estruturação fotossintética, entendeu? Então, eu preciso de ter uma planta muito forte radicularmente, que é uma coisa que o mercado induz errado. O mercado induz a gente trabalhar uma planta vegetativamente e tem pouca indução para trabalhar o sistema radicular. Tá aparecendo muito agora, né? Muitos produtos de solo que são para isso, para desenvolvimento radicular. Então, assim, a gente fica satisfeito com essa evolução do mercado com os produtos de solo, porque é ali que a gente precisa ter reserva no solo, na raiz no solo. Como a gente iniciou esse contexto nutricional, eu acho que é interessante a gente trazer aqui o viés. Como que você enxerga esse contexto nutricional para café de montanha? Então, quando iniciar as adubações, como organizar as janelas de aplicações e quais os nutrientes, né, que eles são mais importantes para uma boa produtividade? Então, a gente pode dividir nas fases, né? A gente comentou a primeira fase, que é a preparação estrutural das substâncias para gerar a casa, né? A segunda fase do cafeeiro é o quê? É a fase com que eu vou formar o fruto, para a terceira eu encher o fruto e para a quarta eu fazer a maturação.
que é a produção de açúcares no fruto. Então, basicamente, a primeira fase é uma fase onde a planta, com a capacidade de memória, ela reconfigura o processo metabólico, proteômica e metabolômica, para ela falar: olha, agora a gente vai deixar de ser vegetativo para ser reprodutivo. Então, ela vai tirar da fonte para o dreno. A segunda fase, ela cresce a casinha, mas não necessariamente ela coloca alguma coisa dentro. Ela não tem necessidade na segunda fase de fazer isso. Tem um pico entre a segunda e a terceira fase, nas fases fenológicas do grão, que a planta perde matéria seca, que ela faz um rearranjo molecular e de base, fonte e dreno. É quando eu tenho uma deficiência de magnésio muito severa nas cultivares novas. Por quê? Porque é fotossíntese, né? Ela tem que fazer uma fotossíntese muito grande para fazer um rebalanço, falta magnésio, principal componente das lamelas dentro do sistema fotossintético. Então, eu tenho que anteceder isso e fazer uma pulverização com magnésio ou ter isso suplementado no solo. Pode ser que não tenha água no solo, ela não consiga absorver. Então, vai ter que ir via folha. Depois que ela faz esse rearranjo, o fruto, se eu pesar ele uma semana antes, uma semana depois, ele perdeu matéria seca, porque ele perde, ele em algum ponto e numa fração de dias ele deixa de ser dreno e passa a ser fonte para rebalancear o sistema. Aí ele dá um pico de crescimento, que é o quê? Está enchendo o grão. Não pode faltar água e eu não posso faltar, ter nada em deficiência. Não pode faltar boro, não pode faltar potássio, não pode faltar magnésio, não pode faltar nitrogênio, porque são parâmetros de enchimento de grão, nutrientes que vão usar no enchimento de grão. Os de estrutural, se faltou, eles já causaram dano, já causou queda de fruto, abortamento, seca de ramos. Então, agora, necessariamente, eu não tenho que preocupar efetivamente com nutrientes estruturais para o grão. A estrutura já foi montada. Não pode faltar, é porque o vegetativo continua andando junto com a fase reprodutiva. Na última fase, ele faz o balanço de açúcar e termina a maturação do grão. É quando os hormônios são muito importantes, porque o fruto vai madurar, aí eu vou ter a síntese de alguns hormônios, um dos principais é o etileno. Então, essa primeira fase é o chumbinho, a segunda, expansão rápida, Sim, granação e maturação, isso? sim. São as 4 fases. E mudando um pouco e complementando o manejo nutricional, pensando aí no uso das tecnologias biológicas, o que tem mostrado melhores resultados dentro dessa cafeicultura de montanha? Então, vamos voltar no nutricional e a gente engata, porque a gente também não respondeu a pergunta toda, a sua penúltima pergunta toda, né? Então, assim, inicialmente pensando para levar as 2 fases, de início, uma planta que ela floriu, ela vai gastar muito nitrogênio. Por quê? Porque ela vai ter que refazer novas folhas e ela vai precisar de muito cálcio, magnésio e nitrogênio. Os nossos solos têm estado muito ricos em potássio, mas ela usa muito potássio. Então, as primeiras adubações, qual é a função das primeiras adubações? Fazer estrutura e ativar novas folhas. Então, quando eu falo em adubação, eu falo tanto do solo como da folha, né? Tanto adubação como pulverização. Então, eu tenho que preocupar em quê? Em não perder folha, segurar as folhas novas e ter capacidade fotossintética para elas. Então, eu preciso de um pouco de enxofre. Eu preciso de boro. Lá atrás eu precisei de boro por causa da manutenção do tubo polínico. Então, eu preciso de ter uma folha com boro. Depois, eu vou ter que preocupar em ter um máximo de nutrientes que estão relacionados a açúcares e aminoácidos. Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que entregar para a planta um complexo de aminoácidos que seja fácil para ela digerir. Aminoácido é um ácido com grupo amino na terminação.
Um amino tem um nitrogênio e um hidrogênio. Então, eu tenho que obrigatoriamente ter nitrogênio no sistema para formação de aminoácidos, carboidrato e para fazer reserva, porque a principal reserva ela está na diferenciação que vai acontecer lá em fevereiro, onde a gema vai definir a floração no futuro. Então, assim, eu preparo uma planta de café hoje, todo o movimento de preparo é para eu ter o máximo vigor em fevereiro e março. Após isso, eu tenho que começar a reparar o sistema, fazer suplementações enquanto eu tenho água no solo. Para quê? Fiz um levantamento da raiz, do solo e da folha. Olha, eu posso ter, cheguei aqui, tem pouco magnésio, não vai dar tempo. Vou suplementar de uma vez. Tem pouco cálcio, vou suplementar de uma vez. Tem pouco enxofre, eu vou suplementar de uma vez. Aí eu posso pensar em que molibdênio e níquel para ajudar na formação e manutenção do fruto. A gente já sabe que já tem diferença. Então, assim, as fases do início da chuva até o final da chuva, eu preparar reserva. Tudo que está relacionado à reserva: cálcio, magnésio, nitrogênio, potássio e enxofre. Depois eu vou reparar, tem que fazer uma suplementação de cálcio e magnésio. Algumas cultivares têm. E os micros, eu aproveitei dentro da fitossanidade para colocar alguns micros, mas não pode faltar. Um micro que faltar vai limitar a fotossíntese, mesmo que eu tenha um volume máximo de macros. Por exemplo, eu posso ter deficiência de ferro, mesmo tendo ferro no sistema, né? Então, eu tenho que preocupar com isso. Dá uma deficiência de manganês muito grande em algumas épocas. Dá uma deficiência de zinco lá em fevereiro muito grande. Por quê? Porque eu costumo pegar um veranico em fevereiro e eu não ter chuva. Então, a suplementação de micronutrientes ela pode ficar deficitária. Então, é importante, em março, fazer uma complementação com micronutrientes também. Esse contexto de micro, eu sei que nessa região, como em qualquer outra, a questão da mão de obra está cada vez mais difícil. Mas eu sei que fazer uma pulverização, às vezes numa região declivosa, é mais difícil do que numa outra região mais plana. E nesse contexto de micronutriente, faz diferença? Tem uma prioridade por fazer via solo, fazer via foliar, para às vezes facilitar o manejo frente a essas áreas mais declivosas? Talvez a gente não vai conseguir entrar com tantas pulverizações, ou é melhor dar preferência para essas aplicações via foliar? O que você acha desse contexto? Nós temos evoluído tanto para alguns macros ter uma performance média na folha, para alguns micros ter uma performance média no solo. Mas em via de regra, apesar da indústria ter evoluído muito com isso e está evoluindo, em via de regra, o que você vai ter mais rápido é macros primários e secundários no solo e micros na folha. A partir do momento que eu tenha uma planta estabilizada. Quando eu não tenho uma planta estabilizada, eu tenho que recorrer a um socorro. Então, eu posso fazer tanto micro no solo como macro na folha. Eu posso inverter uma ordem com uma eficiência muito, muito baixa. Mas a gente consegue ter, infelizmente ou felizmente, uma solução Uma mais alternativa. uma alternativa. Isso é muito legal, esse ponto, porque a gente olha os gráficos de marcha de absorção de nutriente e acúmulo no grão, e a gente olha isso, e a gente olha na folha também, a gente vê que à medida que o grão vai ganhando nutriente, a folha vai perdendo, mostrando o quê? Que o grão, a gente sabe disso já, né? Que o grão ele tem uma força de dreno até 4 vezes maior do que a folha. E nesse caso, para nutriente e água, a folha também é dreno. E aí, o que acontece? Como a roseta está no pé da folha, né? O nutriente que está vindo do xilema é puxado para o grão antes da folha. E a folha também vai perdendo uma parte desses nutrientes para o grão. Deixando o quê, então? A folha desnutrida ao longo do enchimento de grão. Então, eu achei que faz muito sentido o que você falou, que faz sentido para mim. Eu vinha pensando sobre isso, que será que nós estamos fazendo correto é aplicar depois da colheita? Será que não tem que ser aplicado antes
porque eu não, aí eu tô realmente corrigindo antes, né? Porque quanto mais dias a folha fica em deficiência, menor a minha produtividade. Igual você falou também, não é só encher o grão, é crescer o fruto, é crescer o ramo, desculpa, para a produção do ano que vem. A cafeicultura, né? O modelo é, é um dual core, né? Uma planta de café, ela tem dois núcleos, né? Que ela prioriza em alguma época o grão e em outra época a fase vegetativa, né? Ela só prioriza a fase vegetativa porque a gente tira o grão dela, porque senão ela nunca ia priorizar a fase vegetativa, ela só ia priorizar o grão. É impossível ter uma planta produtiva e resistente. Ou eu vou ter uma planta resistente, ela vai ser resistente, ela vai estar na sua zona de conforto de resistência, ou eu vou ter uma planta produtiva. Então, é de se esperar, que é o que muitos produtores não levam em consideração, que uma planta produtiva, ela vai passar por um limiar de estresse muito grande. Ela vai sempre trabalhar na zona do estresse muito próximo ao irreversível, né? Então, como é os novos cultivos produtivos de arábica? Raramente em solos que nós temos a grande maioria com a CTC média baixa, com característica muito baixa, com latossolos, onde eu tenho a absorção muito grande de fósforo, eu vou ter caixa para ter uma planta sempre nutrida. Então, para que eu tenha altas produtividades, eu tenho que introduzir o conceito de suplementação. Eu tenho que, ao longo do processo, estar nutrindo e suprindo essa planta com base na deficiência. Chama fisiologia do estresse. Só que eu tenho que anteceder o estresse. Eu tenho que usar um ano de aprendizado para entender que em agosto aquela planta vai dar deficiência de magnésio, eu tenho que entrar com ele antes. Em setembro, ela vai dar deficiência de zinco, eu tenho que entrar antes. Então, eu tenho que fornecer o nutriente antes de que ela me mostre um padrão de deficiência. Muito bom. Bacana. Então, acho que agora nós podemos deixar um pouquinho de lado a nutrição, complementando, na verdade, o contexto dos biológicos. Então, qual tipo de tecnologia você está vendo no campo que realmente faz sentido, que tem auxiliado aí para a produtividade do cafeeiro? Olha, eu acho que a indústria do biológico, acredito que a próxima vez que eu voltar aqui, a gente vai falar só de biológico. Eu não tenho formação em biológico, mas eu acho que as poucas pessoas que têm também não dominam o biológico na cafeicultura, não só de montanha, na cafeicultura no geral, porque é uma coisa que está evoluindo tão rápido que a gente, até quem tem formação, e tem muitos bons profissionais no Brasil, tem que estar evoluindo junto. A gente tem visto uma empregabilidade dos biológicos para controle fitossanitário de altíssimo nível de controle, sobretudo para nematóide e para broca. E eu tenho olhado com olhos mais apontados para macrobiológicos em bicho mineiro, que eu acho que é uma coisa que vai evoluir muito ano que vem na indústria do macrobiológico. Então, hoje nós já temos um nível de controle de broca abaixo de 2% de infestação e de impacto no grão, utilizando Bovéria desde 2018. A gente utiliza Bovéria no drone com um nível de controle muito alto e a gente tem visto os nematicidas biológicos associado aos nematicidas químicos para baixar a pressão de nematóides no solo e depois a pressão sendo mantida com nematicidas biológicos. Esse ano a gente já está testando produtos que pega todas as fases do nematóide e que são muito promissores para também baixar a pressão alta Sim. de nematóide. E dentro dessas tecnologias, a gente vê que aqueles que controlam ovos, né, desempenham um papel muito importante, né? Porque o banco de ovos ele pode ficar da safra passada e pode ir aumentando constantemente. Então, controlar ovos é um dos melhores manejos que a gente tem hoje para nematóide, né? É porque o adulto ele movimenta muito, né? Então, assim, de forma rápida, as fases é o quê? O ciclo do nematóide basicamente é o quê? É o ovo que vira um filhote, o filhote vira um adulto,
vira um adulto em transformação, parasita a raiz, ali ele termina o ciclo, vira ovos de novo e continua. Os melhores produtos sempre são os que pegam todas as fases, Entendi. né? Então, esses produtos, né, vão ter uma abrangência maior, porque é muito difícil acertar a fase que Sim, tá, entendeu? entendi. Mas se eu tiver que escolher escolha sempre o que parasita ovos, porque não vai deixar o adulto, não vai eclodir, não vai gerar o juvenil e nem o adulto, né? Não tendo a opção de cepas e micro-organismos que parasita todas as fases, foque sempre em nematicidas que parasitam ovos. Fatores como altitude, luz, temperatura e radiação, como que eles influenciam a fisiologia e a produtividade do cafeeiro? Então, a gente pode usar essa pergunta para entender como as plantas se dão no extrato de altitude, né? Então, assim, eu tenho temperaturas com temperatura média nos lugares que estão mais baixos, média alta nos lugares que estão mais baixos e temperatura média mais a menos nos lugares que estão mais altos. A temperatura vai condicionar o frio, o comportamento. Então, eu tenho uma duplicidade de variáveis, que é temperatura do ar e do ar no o que envolve a planta e do vento, né? Então, eu tenho a difusão facilitada ou não dentro da planta com esse fator. Por exemplo, é uma coisa interessante se observar. Eu posso ter água no solo e eu posso não estar com temperaturas limitantes, mas ainda assim eu posso não ter fotossíntese em cafeeiros em área de sem estar sombreada, a pleno sol. Por quê? Porque o que me limitou foi a difusão do CO2, do vapor de água e CO2 no estômago. Então, eu tenho 100 mol de CO2 por segundo por metro quadrado. É como se essa caneca fosse uma abertura. Quanto de CO2 passa por essa área por segundo? E essa área é uma área volumétrica. Então, eu vou ter, mesmo que eu tenha um volume de estômatos, pode ser que eu não tenha efetividade estomática. Por que eu estou falando isso? Uma das principais variáveis que hoje, no meu ponto de vista, predomina em baixas produtividades é o controle estomático de cultivares de arábica em regiões de vulnerabilidade climática. Por quê? Porque mesmo que eu tenha a planta bonita, ela não tem horas suficientes de abertura estomática para conseguir modular a fase vegetativa e depois modular a fase reprodutiva, onde que eu tenha um balanço de grãos na roseta e de folhas que eu consiga ter 8, 10 litros por planta, que vai me dar uma produtividade de 60, próximo a 60 sacas por hectare. Apesar que eu tenha uma planta vegetativamente bem estabelecida, ela não conseguiu ter horas de abertura estomática suficiente para fazer o enchimento do grão. Isso está sempre muito limitado ao vento, à temperatura e à falta de água. Que isso, hein, Zamara? Que aula! Tá vendo? Essa resposta foi uma aula completa de fisiologia vegetal do cafeeiro. Aí. E mostra o quanto que a gente vê de forma muito rasa e o quanto que é complexo o contexto como um todo para a gente, climático e tudo, para a gente ter uma boa produtividade. A gente vê de forma muito superficial, né? Tem muita coisa por trás. Exato, e é muito interessante, né, essa questão que o Lima levantou sobre a difusão do CO2 em umidade. Quanto mais úmido, menor a difusão do CO2. Em água, por exemplo, ele diminui 10 mil vezes em relação à atmosfera seca.
E isso então dificulta a entrada do CO2, né? E eu achei muito interessante você chamar esse ponto de atenção, porque faz muito sentido realmente em altitudes, né? Em altitudes as plantas sofrem o quê? Com excesso de água na atmosfera. Com certeza. E a falta dele também vai aumentar a pressão do vapor. Sim. Quando eu aumento, que aí eu tô em baixa altitude. Quando eu aumento a pressão de vapor, eu saturo a minha difusão, porque por mais que eu tenha água, a alimentação estomática passa a ser a temperatura do vapor d'água. Então o estômago fecha. E em relação à doença, a gente tem alguma pressão por conta dessa umidade em altas altitudes? Então, na década, vamos supor, na virada do século, em 2000, a principal preocupação, né, da cafeicultura de montanha era a ferrugem. Então, o professor Laércio Zambolin, com a equipe multidisciplinar de Viçosa, Lavras, se juntaram e fizeram um pacote tecnológico aliado a técnica e tecnologia que diminuiu a pressão da ferrugem, junto com a Procafé, diminuiu a pressão da ferrugem nas áreas de montanha. Só que ele falava, isso não é o problema que vocês vão ter no futuro. O problema que vocês vão ter no futuro é a foma. Só que junto com a foma, ele trouxe um complexo, que é a bactéria, a foma e a cercospora. Esse complexo, ele mata a safra, por exemplo. Hoje, as lavouras que não estão... A gente está tendo uma semana muito úmida, as lavouras que não estão com a fitossanidade em dia, ela está perdendo 2027 antes de perder 2026. Por quê? Porque a doença entra da ponta do ramo plagiotrópico, ou seja, ela entra na ponta da vareta e vem secando para dentro. Então eu perco um ano que eu não vivi para depois perder o outro ano. Então, na cafeicultura declivosa, sobretudo que está virado para o mar, a principal preocupação atual é foma, cercospora e bactéria. Mudando um pouquinho desse contexto biológico e trazendo para as tecnologias que a gente tem no campo, eu acredito que as aplicações com drone foi uma tecnologia que veio para ficar e para poder auxiliar no nosso dia a dia. Mas muito se fala sobre é realmente eficiente, o volume de cauda atende. Na sua prática, o que você fala dessas aplicações com drone? Elas são realmente eficientes? É uma mão na roda, um auxílio para quem está nessa cafeicultura de montanha, já que o operacional às vezes fica um pouco mais comprometido? É realmente eficaz? O drone salvou e vai continuar salvando a cafeicultura inclinada. Nós saímos de 0 entradas de controle nutricional e fitossanitário para algumas entradas. Vamos pôr aí, hoje a média deve ser 1,2 entradas. Não Que é, ainda é muito pouco se a gente for é pouco, analisar, né? é pouco. Mas isso já implicou, em média, nessa região, em aumentando mais ou menos 4 sacas por hectare nas áreas que está tendo entrada da tecnologia, né? Então, assim, a gente tem ampla experiência com relação a isso e hoje 95% dos produtos que estão no mercado atende à tecnologia de pulverização, quer dizer, atende de forma mínima, e nós temos produtos muito superiores no mercado, que dão uma qualidade excepcional para a tecnologia. A tecnologia é só a forma de aplicar, né? Então, hoje a gente tem que evoluir, o drone já está aceito. A gente tem que evoluir hoje para a técnica de aplicação, que é diferente de tecnologia de aplicação. Técnica de aplicação é como usar a tecnologia. Então, a gente tem que evoluir para entender a técnica de aplicação. Isso também está acontecendo, o próprio mercado se modula e fazer a consciência do produtor de ter mais entradas, que ele vai aumentar de 4 para 6, de 6 para 8 sacas por hectare, e ele vai ter uma produção superior que tranquilamente paga os investimentos das entradas e a mão de obra de aplicação. Ô, Lima, eu tenho visto acompanhando você aí que você realmente é um grande entendedor de drones. Acompanhando você, eu percebi que o meu conhecimento de drone é muito baixo e eu achava que eu tinha um bom conhecimento de drones, Amado. Conversando com você ontem, inclusive, você falou, né, que o drone não é volume, é peso.
É. Eu nunca olhei drone como você sempre fala, volume de cauda 10 litros por hectare. Eu quero volume. Ele a capacidade de armazenamento, né, do volume e tudo mais. Queria que vocês explicassem mais pra gente sobre drone mesmo, né, para Sim. nossos ouvintes, né? A gente respeita muito todo mundo que acredita que sabe de drone, mas essas pessoas não sabem de drone. Você só passa a saber como engenheiro agrônomo de drone quando você é capaz de montar e desmontar um drone, quando você é capaz de pegar uma pulverização do zero e fazer ela toda sozinho. Caindo na vala comum, viu? Não sabemos de drone. É. Então a gente acha que sabe. Por quê? Porque os desafios são muito maiores do que a gente acha que é. As pessoas sabem de drone na teoria, mas se eu te entregar uma estrutura de drone montada agora e te entregar a chave, certamente quantas pessoas vão conseguir voltar e entregar o mapa pronto, entendeu? Então, para quem estiver vendo, o que que eu recomendaria? Aprenda o mais rápido possível efetivamente sobre drone. Por quê? Porque o drone nunca mais sai da agricultura brasileira. E ele vai evoluir tanto ao ponto de criar analfabetos para esse conhecimento. Por quê? Porque evolui muito rápido. Então, assim, a gente já tem muito tempo mexendo com drone e a gente acredita que conhece bem do equipamento, que é essencial para fazer uma boa pulverização. Então, assim, os equipamentos têm diferença, os modelos têm diferença, as bombas têm diferença. Isso implica na entrada da cauda na planta, na efetividade da cobertura. Isso implica em como planejar uma pulverização. Então, assim, o mercado também tem que aprender isso. Criar profissionais para dentro das empresas que conhecem de drone, para também facilitar para a equipe de P&D das empresas que tenham produtos que se adequem mais às regiões e à utilização com o drone. E você falou o seguinte, que hoje a gente tem 95% das tecnologias atende o mínimo para o drone. Sim. O que seria uma tecnologia para atender o final por cento da tecnologia que é o drone? Então, o que acontece? O drone, ele vai, de forma básica, ele vai voar e ele tem que te entregar a faixa que você planejou no voo. Significa o quê? Se eu tenho uma linha com duas plantas, quando eu passar o drone aqui, ele tem que pegar cauda nessa planta todinha e nessa planta todinha de forma homogênea. Então, isso é a premissa básica do drone. Do mesma forma que eu falei de variáveis fisiológicas, o plano de voo tem variáveis que eu tenho que tomar a decisão para que onde o drone passe, eu tenha uma boa cobertura da cauda no alvo. Aí, se eu estou pulverizando para bicho essencialmente ou com foco no controle de bicho mineiro, onde que eu quero que essa cauda pegue prioritariamente? No terço inferior. Se eu estou fazendo para ácaro, onde que eu quero que essa cauda pegue de forma mais efetiva? No terço superior. Se eu estou fazendo para ferrugem, eu quero que ela pegue na planta toda. Se eu estou fazendo para foma e cercóspora, no terço médio. Então, eu tenho que conhecer muito da planta também para preparar um voo e eu tenho que conhecer do alvo, que é o inimigo que eu quero combater. Então, parece simples, mas não tem nada simples numa pulverização com drone. Tem muito mais variáveis que a gente consegue dominar, porque talvez vocês não tinham se atentado a essa característica. Essa variável de jogar a cauda mais para baixo, jogar a cauda mais para cima, ou cobrir mais a planta, ou concentrar a cauda mais num lugar específico, eu tenho que conhecer o equipamento para tomar essa decisão no plano de voo, porque a partir do momento que eu coloco o drone voar, muitas variáveis estão travadas, elas não podem ser modificadas mais. Então, se discute muito volume de cauda. Ele é uma das variáveis de menos impacto na qualidade da pulverização. É mesmo? A altura, a velocidade, a gota, a densidade da cauda é extremamente importante. Aí eu fiquei surpresa, porque quando a gente fala de aplicação com drone, a maior preocupação das pessoas é o baixo volume de cauda. E frente a gente fazer tantas
dentro de uma mesma aplicação, tantos produtos, como que ficaria esse baixo volume de calda com uma quantidade superior de produtos? No seu manejo, o que você tem feito para essas aplicações darem certo? A gente trabalha com 18 litros por hectare. Até vários grupos de pesquisa, além do nosso, provar que se 12 é melhor. Quando a gente tiver vários dados de pesquisa, a gente pode trabalhar com 12 ou pode trabalhar com 100. No Conilon já se trabalha com volume de calda maior em algumas pulverizações, porque eu tenho que controlar um inseto que está dentro da roseta do café. Então eu tenho que afinar mais a gota ao ponto que ela não quebre e ao número de rosetas que eu tenho num ramo de Conilon e ao número de ramos que eu tenho. Então, não é a cauda que foi trabalhada. Eu não aumentei a cauda por causa de volume de cauda. Eu aumentei a cauda porque eu preciso de mais gotas por área. Eu tive que aumentar o número de gotas. Então, o nosso objetivo é trabalhar com 10.000 gotas por metro quadrado de planta. E isso dá tranquilamente uma distribuição para que eu tenha uma cobertura bem significativa. Mas eu preciso de ter produtos na minha cauda que me ajudam com isso. Ela não pode ter espuma, ela tem que ter peso para descer, para que ela não tenha deriva e nem arraste na horizontal, ou seja, ela tem que descer na vertical. Eu tenho que ter densidade na cauda, porque a densidade, na hora que eu bater na folha, ela vai grudar e vai umectar, que a gente estava comentando, ou seja, essa gota vai ficar durante. Eu tenho fotos de pulverizações que a gota ficou 15 dias na planta. Imagina o poder de umectação, ela à noite pegando umidade, na hora que a planta abre os poros, na hora que a parte cuticular fica mais acessível, na hora que a parte estomática fica mais acessível, e eu vou tendo entrada de produto. Ano passado a gente introduziu a pulverização de inverno, e essas pulverizações aumentaram cerca de 21% de produtividade esse ano. Ou seja, a gente fez pulverizações em maio e só foi chover lá em setembro e outubro. Todos esses produtores nós voltamos esse ano no inverno. Eles não abrem mão mais de fazer. Mas por quê? Era conhecimento. Mesmo isso que a gente controlou broca com drone, a gente falou, não pode fazer. Ah, se você não acredita, só paga a pulverização quando der resultado. Só paga os produtos quando der resultado. Então, a gente vem colhendo e enorme avanço, mas porque a gente traz esse know-how da fisiologia do estresse e de ter se dedicado a aprender de fato como a máquina drone funciona, de ter ficado no sol, na chuva, de ter desmontado um drone, e não conseguir montar, de montar e sobrar peça, de montar e faltar peça, de montar e cair, entendeu? Acho que comigo ia sobrar muitas peças. Então, isso fez com que a gente conhecesse o equipamento. Hoje eu conheço bem o equipamento, eu conheço bem o alvo e eu conheço bem a planta. E eu acho que só isso faz que a pulverização tenha sucesso. E nesse contexto da qualidade das caudas, eu acredito em duas tecnologias no mercado que elas são bem direcionadas, não só para esse tipo de aplicação, mas que eu acho que não pode faltar. Que a gente pensa aí nos quelatos, por Sim. conta do baixo volume de cauda, e adjuvante. O que Sim. que você me fala de pulverização sem esses... Vamos começar com os adjuvantes, né? É essencial que eu tenha para o drone, que eu tenha um adjuvante que foi pensado para o drone. O que que um adjuvante bom hoje tem que fazer? Pode ser que ele não consiga fazer tudo, mas parte dessas características. Ele tem que ser um bom regulador de pH, porque nem sempre a água, que infelizmente a gente ainda tem que usar, porque a água ela só foi feita para evaporar. Ela é o meio de colocar o quelato, por exemplo, o EDTA. Mas o ideal é que não tivesse água. É veículo, né? Ela é um substrato, né? Então, quase sempre ela não tem bom pH. Aí vem o excesso de cálcio nas águas, que também dificulta muito a qualidade da pulverização e a pulverização em si. Em 2024, nós ficamos 6 meses sem chuva. O lençol freático da maioria das propriedades baixou e quando subiu, subiu com cálcio. Então trouxe Aumentou o pH. aumento o pH, mas também traz dureza para a água. É mais difícil quebrar Mais essa difícil água. de reduzir o pH com a dureza alta, né? Sim.
Então a gente passa a ter muita dificuldade com isso aí. Um bom adjuvante, ele tem que ser também umectante. Ele tem que dar aumentar a probabilidade da umidade revisitar durante vários dias a gota. Então, a operação também tem que gerar gotas finas e muitas gotas. Eu tenho que conhecer o espectro de gotas para que eu coloque na pulverização, para que aumente o número de gotas por hectare e com que eu faça que a umectação revisite, que eu tenha um efeito residual dessa pulverização. Por que eu tenho que ter efeito residual dessa pulverização? Como a gota é muito concentrada, a planta, nas próximas 90 horas, ela não tem condição de trabalhar todo o produto que foi colocado ali. Então, eu tenho que, como é uma camada lipossolúvel, lipo vem de gordura, quando eu tenho gordura na cutícula, ela não vai entrar em todo momento. Tem seletividade na cutícula. Vai entrar um nutriente, depois vai entrar o outro. Não quer dizer que vai metabolizar, pode ficar dentro dos parênquimas para depois ir metabolizando. Então tem que aumentar a umectação, tem que aumentar esse tempo de resíduo dos produtos na folha para que eu tenha ordem de entrada no sistema. E ainda tem a questão da redução de deriva, né? Aí vem para a parte física do voo, que é o quê? Eu tenho que reduzir a deriva, eu tenho que reduzir a espuma e eu tenho que aumentar o peso da gota para que ele chegue na parte baixa e que o vento não carregue. Carrega. Você falou um ponto muito interessante, né? A folha do café, ela é muito serosa, né? Então, a característica também da capacidade da gota aderir também é muito importante, né? Mas eu acredito que, eu não tenho muita experiência, mas o vento do drone, capaz, se não tiver um adjuvante que tem uma capacidade de adesivar mesmo a gota ali, o próprio vento pode tirar essa gota? É uma dúvida mesmo que eu tenho. Esse é o último ponto. Além dele ser umectante, ele tem que ser espalhante. Olha como é importante a natureza de um adjuvante. Ele tem que ser umectante, espalhante, adesivante, aumentar a densidade da gota para que ele pese a gota. Ele tem que condicionar o pH e reduzir a espuma da cauda, porque a cauda vai bater, né? E ela vai girar. O bico que pulveriza gira 70 vezes por segundo para fazer uma gota de 210 micras. Você já pensou em contar de 1 a 70 com 1 segundo? Por isso que você consegue ver a olho nu a gota saindo do drone, porque gira tão rápido, centrifuga tão rápido, que você consegue ver. Mas ela tem 210 micrômetros. Só que são 10 mil gotas por metro quadrado, quando eu trabalho mais ou menos com 18 litros por hectare, a uma velocidade de 15, 16 km por hora, com a faixa de 5,5 metros a 6 metros. Então ela transcende o visível, né? Ela passa a ser visível. Então, resumindo, dá para pensar em aplicação com drone sem adjuvante? É impossível. É impossível. E o quelato, que a gente ficou de... Então, aí a gente vai para a parte nutricional, que também está ligado à parte adjuvante. Se eu quero aumentar o efeito residual do meu produto na planta, e se eu quero que tenha ação umectante que o adjuvante vai me proporcionar, eu tenho que ter uma matéria-prima de natureza protegida. Então, se eu não tiver, aí vem a parte de proteção e a parte química, no sentido do que eu tenho uma diluição muito maior, a superfície específica de um grão de quelato, ela é muito maior, ele vai reagir muito mais. É como se eu estivesse fazendo café. Eu vou moer, vou transformar numa partícula pequena. Quando eu colocar água quente, eu vou extrair o nutriente na cauda. Então, o quelato é uma forma de extração nutricional que está protegida. Quando ele bater na folha, ele continua protegido e ele aumenta a probabilidade de entrada na célula por causa disso. Então, eu tenho uma combinação de um produto quelatizado que me proporciona qualidade de cauda e manutenção da viabilidade do nutriente, e eu tenho a proteção
da umectação, que vai fazer com que esse produto tenha um efeito de resíduo, é estar na planta durante muito tempo, para que ele sempre fique absorvendo a água e entrando de forma lenta na planta. Olha, Isamar, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão do tamanho da superfície de contato que o quelato proporciona. Como que você vê isso? Quando você pega uma caneca dessa de produto e coloca em 20 litros d'água, com um quelato igual vocês têm, ela faz assim, ó. Ela abre. É a mesma coisa, é um exercício legal de fazer, o quelato. Um produto não quelatizado, ele é uma bala house grande. Põe na boca essa bala, põe aí também essa bala na boca. Taca essa bala na boca. Passa a língua em todos os lados dessa bala, faça esse exercício mental. Conseguiu, não conseguiu? Uhum. Uhum. Isso é um produto não quelatizado. Agora vai lá no dente de trás, de comer torresmo, quebra essa bala em vários pedaços. Quebrou, não quebrou? Uhum. É o mesmo produto, é a mesma massa e é o mesmo volume, mas não é a mesma superfície. Nossa, Tenta, perfeito. tenta passar a língua agora em todas as áreas desses grãozinhos. Não, eu aumentei muito mais a eficiência do meu produto, porque eu tenho várias partículas do mesmo nutriente, onde a água vai encostar, e quando eu colocar isso no drone, ele vai gerar a 70 rotações por segundo, vai me fazer 10 mil gotas por metro quadrado e vai depositar isso de forma homogênea na lavoura. É isso que a revolução dos drones trouxe. Ele trouxe homogeneidade de dispersão de nutrientes na lavoura. E isso aí, associado a um bom adjuvante, a um bom produto, a um bom manejo fitossanitário, faça com que eu tenha esse produto na folha durante vários dias. A pulverização eu sei o dia que ela começa, mas eu não sei o dia que ela termina. E depois o pessoal fala que o agro não tem tecnologia. É drone, é adjuvante para melhorar a aplicação, quelato para facilitar em baixas vazões e melhorar essa longevidade da nutrição na planta. Gostei muito, porque acho que, resumindo assim, né? Tecnologia pede tecnologia, né? Não, é assim, a grande dificuldade que nós temos é que a tecnologia chega primeiro que a técnica. Tem tecnologia no agronegócio E aí a para as gente vai aprendendo a trabalhar com a tecnologia. regiões de montanha, nós temos tecnologia. Nós temos tecnologia nos adubos de solo, nós temos tecnologia no manejo fitossanitário, nós temos tecnologia nos biológicos, nós temos tecnologia nos produtos nutricionais, nós temos tecnologia nos condicionadores, seja de solo, seja de folha. Nós temos tecnologia de difusão de informação, nós temos tecnologia de aplicação, porque isso também, se der uma bomba costal, a gente consegue fazer uma boa pulverização. Der um trator com canhão, a gente consegue fazer uma boa pulverização. A gente conhece isso. Só que nós não temos técnica. O que nós temos que evoluir é na técnica. Separar o tempo igual nós estamos aqui para discutir sobre manejo de técnica, para que todo mundo evolua, para que eu pegue a tecnologia e tenha técnica para usar. Não adianta eu ter um Corolla e só andar estrada de chão. Eu tenho que ter um carro adaptado à estrada que eu tenho. Ou ter um carro para o asfalto, um carro para a estrada de chão. Eu tenho que ter técnica. Hoje, na cafeicultura inclinada, nós temos que avançar em técnica. Nós temos bons genótipos, nós temos os melhores sistemas de irrigação, os melhores pilotos de drone estão nessas regiões que eu falei, porque eles são os que mais sofrem limitação de clima, de altitude, de topografia, de relevo, que é diferente, né? Você pega uma lavoura com 3, 4 relevos diferentes dentro do mesmo talhão, de obstáculos como fio, como árvore, como casa, como mina, como mata. Então, nós temos. O que falta é a gente evoluir na usabilidade da tecnologia. Você comentou um dado aqui, que a gente passou de quase nenhuma aplicação para 1,2 1.2 deve ser. né? E aí acontece que nessa oportunidade, nessas poucas oportunidades para entrar, o produtor ele quer entrar com vários produtos. Vários produtos, sim. Seja via drenche ou via foliar, isso pode, essa cauda super concentrada, ela pode ultrapassar a capacidade metabólica da planta absorver? Sim, a planta tem capacidade de absorção tanto na folha como na raiz. Isso é fisiologia básica. É o terceiro capítulo do livro do Tais e Zeyer,
que fala sobre o movimento do soluto desde o solo até a folha e da folha ao solo. Então, revisitando isso de forma rápida, eu tenho limitações ali pré-xilema e eu tenho limitações de romper a camada lipossolúvel da folha. Pode ser que eu tenha um nutriente nos parênquimas, mas não quer dizer que eu tenho ele no meu floema. Ele tem que ser absorvido e metabolizado. Absorver é uma coisa, metabolizar para virar um metabólito, para ele estar disponível para virar proteína, carboidrato, enzima, hormônio e tecido de reserva é outra coisa, é metabolismo, tem que ser metabolizado. A planta, com a sua capacidade de memória, ela vai fazer esses processos para destinar para o que ela precisa. Então é extremamente importante, inicialmente, eu dar condição para uma planta jovem ter capacidade de memória. Ela tem que passar por ciclos administrados de estresse. Ela tem que entender como que é um ataque de praga, como que é um ataque de doença, o que que é um veranico, o que que é um dia de sol intenso. Ela tem que passar por esses ciclos. É como se você tivesse um filho e deixasse com que ele passasse alguns apertos, mas você não vai deixar ele morrer. Então ela tem que passar por isso, para ativar e criar rotas metabólicas, porque o dia que ela precisar, ela vai ter Ela já as sabe o rotas, caminho. ela vai ter as rotas metabólicas. Isso é mais conhecido na fisiologia do estresse como 2 mais 2 é igual a 4. Mas é muito difícil para a classe agronômica aceitar isso. Mas um dia, Ele devagarzinho, chega. vai Ô Lima, aceitar. isso é muito interessante. Então, assim, mesmo se eu não vi a fito visual, que o excesso de produto, mesmo estando nas doses corretas, pode gerar. Pode existir, então, uma fita oculta que trava ali a fotossíntese, eu tenho perda de produção de açúcar? Daniel, o problema não é excesso de produto. O problema é produto desbalanceado. Não tem excesso de produto numa pulverização, por exemplo, que ela foi balanceada, que foi essa que a gente acabou de dar exemplo. Por quê? Porque aquele produto pode ficar durante 21 dias sendo absorvido, sendo Entendi. revisitado, Legal. sendo umectado. O problema é eu pegar um volume de produtos, eu posso ter problema numa pulverização, na folha, por um estrangulamento bioquímico com poucos produtos. Por quê? Porque é desbalanço. Entendeu? Uhum. Então não é o volume de produtos. A planta, ela é seletiva ao volume. Ela não é seletiva à quantidade. Que ela abre, vai entrando potássio, 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 potássio. Por que que eu tenho problema de fito no milho com nitrogênio? Porque ele não tem seletividade. Ele estoura o estômago. Uhum. A gramínea está aberto 24 horas, entendeu? Entendi. Então, essa seletividade, ela pode aparecer, ela não pode aparecer. Na maioria das vezes, quando eu tenho uma entrada errada via solo, uma entrada errada via folha, ela não aparece, mas ela se traduz no quê? Parada de crescimento, morte de raízes, não a senescência da folha, mas a folha fica um tempo sem expandir, sem aumentar a espessura e sem dedicar novos metabólitos para as pontas de crescimento. A planta fala, ela está toda hora falando com a gente que tem que ir observando. E a Zamara, eu achei interessante, Zamara, você perguntar sobre o drench, né? Porque a raiz a gente não enxerga. E você falou que a raiz é até 70% da reserva de carboidrato. Produtos desbalanceados, corrigindo agora o termo, né? Via drench também, você acha que a gente pode comprometer esse desenvolvimento de raiz, absorção? A gente, inicialmente, em plantas jovens, o comprometimento é maior, porque eu tenho um volume menor de raiz. Eu posso não comprometer o desenvolvimento radicular, mas eu posso não ter efeito. Do mesmo jeito que a gente vem pedindo os produtores que façam mais entradas via folha, a gente também vem pedindo que façam mais entradas via dente, para ter um balanço melhor do que eu vou entrar. Por quê? Se inicialmente eu quero fazer um controle de ferrugem e bicho mineiro e de nematóides, vamos priorizar esse controle. Depois, daqui 45 dias, a gente faz uma entrada de ácido úmico, ácido fúvico e uma fonte de boro, por exemplo, uma fonte de zinco, né? Para eu ir colocando zinco no meu
sistema. Eu faço um bacilos para que eu faça um biofilme nas raízes novas que o próprio drench anterior me ajudou a produzir. Por quê? Porque o efeito tônico dos inseticidas, fungicidas de solo aumentou o nível de raízes. Então eu vou fazendo isso, que eu vou dando oportunidade da planta dentro da seletividade radicular, que ela também possa ir trabalhando os produtos, né? Eu coloquei no solo, pode degradar, pode absorver, pode lixiviar, pode se perder na solução do solo, no sentido de eu não ter 10 dias, no mínimo eu tenho que ter 10 dias de molhamento de água no solo, de fluidez de água no solo, para que eu tenha esses produtos. Eu tenho sistêmicos de solo, fungicida e inseticida, que percorrem a planta com 3 dias, eu tenho outros que percorrem com 15 dias. Então eu tenho que ter uma amplitude. Não é simples. Não é só pegar o que a gente tem lá na tua e colocar e fazer aquilo. A planta é um organismo vivo, ela não é um código matemático. Exato. Ela está todo momento falando: eu sofri esse estresse, eu reagi assim. Eu posso sofrer esse estresse, eu vou reagir assim. A planta, ela só tem uma lógica matemática: ação e reação ao estresse. E ela memoriza isso tudo. Que é biológica, né? E é biológica. Esse tema é muito interessante, né, Zamara? Porque cada vez quer se produzir mais, mas cada vez quer fazer menos entrada para economizar o custo por hectare de entrada, fica bem que antagônico, né? Eu entendo o produtor. Eu entendo o Sim, produtor. Eu também tenho propriedade, eu quero diminuir meu custo de mão de obra. Quanto mais entradas, mais custo de mão de obra. Mas a gente tem que procurar o quê? A gente vai ter que procurar um misto onde a gente vai ter o número de entradas, como colocando um custo no sistema e quanto aquilo vai me retornar de produto, né? É uma relação custo-benefício. Nós zeramos desde 2018 a ferrugem na nossa propriedade e nas propriedades que a gente assiste. Como? Fazendo uma entrada entre o Natal e o Ano Novo no drench e fazendo o Ano Carnaval. Por que que eu uso essas duas datas? Porque são duas datas que é difícil esquecer, marcantes. né? A gente sempre faz uma entrada próxima ao Natal, porque a gente vai mantendo, que eu quero que a planta revegete a raiz. Eu vou segurando ela via foliar, porque agora eu tenho folha à vontade. Se cair uma, duas com ferrugem, uma, duas com bicho mineiro, eu ainda tenho tempo. Eu vou segurando no foliar e faço a entrada para que eu passe toda a parte importante fotossintética da planta, onde ela vai trabalhar todas as reservas sem impacto de bicho mineiro e de ferrugem. Quando esse produto está acabando a vida útil dele, eu vou e faço uma entrada de novo, fazendo rotação de molécula e tendo a oportunidade, por exemplo, de colocar um zinco, de colocar um manganês junto do drench. Então eu pego 120 dias, depois eu pego mais 120 dias. Eu só vou ter falta de vacina para ferrugem e bicho mineiro lá em agosto, mas eu não tenho molhamento foliar. Então eu não tenho o triângulo da doença estabelecido. Então eu posso esperar a chuva de novo e entrar novamente com um produto via folha. Por quê? Porque eu limpo a ferrugem. Para bicho mineiro, esse manejo ainda tem que ser aperfeiçoado. Por quê? Porque o bicho mineiro está evoluindo muito nas novas cultivares, que é o que eu falei, talvez a gente comece a trabalhar com macrobiológicos para bicho mineiro, porque eu vou precisar talvez de um inimigo natural exógeno ao sistema folha para parasitar isso aí. Só que a gente está evoluindo, a gente vai achar a solução para o bicho mineiro também. É impressionante como que em cada assunto que a gente entra, poderia destrinchar e ficar uma semana falando daquele assunto, né? É muito conteúdo, muita coisa bacana que dá para trazer no contexto do que o produtor vive e que poderia trazer melhorias dentro desse manejo. Com certeza. Eu achei muito interessante, né? Porque o multi do campo ele tem esse propósito, né, Isamara? É levar informação realmente de qualidade, testada, comprovada para De o quem realmente vive essa realidade no campo, ou seja, uma informação que tem uma confiabilidade. Isso, Não é um achismo, né? É algo, pessoas do campo falando do campo. exatamente. O que é interessante é o quê?
essas são as partes que a gente acerta, mas a gente erra muito também. Por quê? Porque é o que a gente acabou de falar, a planta responde com estresse, né? Imagina se todo dia que a gente tiver dificuldade no nosso trabalho, a gente respondesse com estresse. É isso. A planta é um amigo rabugento que tudo que acontece ele responde com estresse. Então é extremamente lidar com uma planta onde que a gente procura hoje máximas produtividades, porque ela sempre vai responder com estresse. Então, essas são as soluções que a gente tem, mas tem inúmeras outras soluções que aparecem de outros consultores que a gente vai juntando. Só que o que acontece é que a gente não se acomoda e nem fica com medo dos desafios que aparecem no dia a dia. Certamente daqui uns dias vão ter outros, e a gente não tem problema nenhum também de revisitar o nosso manejo, de entender que aquilo ficou ultrapassado ou ficou velho, ou de entender, por exemplo, como a gente comentou, que os biológicos não eram a realidade até um dia desse, para a gente hoje é. A gente não queria colocar o biológico dentro do nosso manejo, hoje a gente procura cada vez mais o entendimento do biológico para colocar ele dentro do manejo. Por quê? Porque se é um organismo vivo que vai trabalhar para mim, aí sim eu estou economizando mão de obra, entendeu? Porque eu estou colocando ele trabalhar para mim. E para a gente finalizar, quais caminhos você acredita que a cafeicultura de montanha ela deve seguir nos próximos anos? Então, onde você enxerga maior potencial de evolução? Se é no manejo, se é na fisiologia, se é com tecnologia? Então, a cafeicultura de montanha, sobretudo a cafeicultura inclinada, ela evolui muito pouco, né? Todas as evoluções que nós comentamos foram para solucionar a mão de obra. O resto foi embarcando na solução da mão de obra. Nós temos bons adjuvantes porque o drone soluciona a mão de obra. Nós temos bons produtos quelatizados porque eles vão dentro do tanque do drone que trabalha com baixa vazão. Nós temos bons produtos de solo porque vai no drenche e diminuiu as entradas. Você faz uma só. Nós temos nematicidas e produtos biológicos para controle de bicho mineiro, de broca, de fusário, de rhizoctônia, porque resolve o problema da mão de obra que não quer ser contaminada, né? Então, assim, até quando nós vamos pautar a cafeicultura de montanha? Só na resolução do problema de mão de obra. A gente tem que pautar a cafeicultura de montanha no aumento de produtividade para que essa mão de obra permaneça no campo. 30 sacos por hectare é a média da cafeicultura do Brasil, mas isso não paga as contas. O cafeicultor está tomando prejuízo e vai continuar tomando se a gente não aumentar a produtividade. A produtividade, o caminho de aumentar a produtividade é revisitar as perguntas novas com respostas novas. As cultivares que nós temos, elas estão adaptadas? O espaçamento que nós estamos andando, adotando, eles estão adaptados à realidade? Eu estou tendo competição de raízes no solo? Tudo no drenche é uma realidade? Eu já posso fazer alguma coisa via área total? Por exemplo, eu já posso colocar boro via área total? Eu já posso adubar em área total, visto que eu tenho uma densidade de raiz muito grande no solo? Eu já posso aplicar um nematicida em área total, visto que eu tenho um volume de raízes muito grande? Até que ponto eu posso utilizar alguns genótipos em detrimento dos outros? A irrigação, de fato, vai aumentar a minha produtividade na montanha ou ela é mais uma variável de desbalanço no meu sistema? Eu posso adotar irrigação sem conhecer? Eu posso adotar a pulverização sem conhecer? Só levar o drone com produtos na minha propriedade vai aumentar a minha produção? E até quando o profissional da agronomia não precisa de revisitar os conceitos de produtos biológicos, de tecnologia de voo, de qualidade de água, de psicologia para saber tratar o cliente dele, saber entender o cliente dele? Então, está na hora de ter novas perguntas, mas com novas respostas. Eu não posso dar a resposta antiga para um problema que eu já tentei resolver com aquela pergunta e eu não consegui resolver. Por quê? Porque a produtividade continua 30 sacos por hectare. E 30 sacos por hectare vai deixar todo mundo na vala do comum. Ô, Lima, você acha que tem alguma uma informação que você queria trazer para os nossos ouvintes que a gente não explanou aqui ainda? Não, eu acredito que a gente passou por tudo, né? Eu acredito que a cafeicultura do futuro, ela está na tecnologia do conhecimento. Eu acho que a principal ferramenta é a difusão do conhecimento. A
principal insumo da nova cafeicultura é o conhecimento. Isso. Eu falo muito nos meus treinamentos o seguinte, que hoje o que traz maior retorno sobre investimento nas áreas não é mais quanto dinheiro eu coloco, como foi antigamente. Hoje é quanto conhecimento eu coloco. Daniel, não tem consultor que consulte um produtor com conhecimento. Por quê? Porque o que é uma consulta? Uma consulta é eu te perguntar assim, Roniel, nessas condições você faria o cenário A ou B? Isso que é uma consulta. Eu tenho que te dar os cenários e tenho que te dar as condições. Para você, dentro do seu conhecimento, falar, no cenário A, nessas condições, você pode ter tais problemas e tais soluções. No cenário B, você tem que ter tais problemas e tais soluções. Então, o produtor, para extrapolar as 30 sacas por hectare, ele tem que conhecer o seu cenário. E ele só vai conhecer o seu cenário com conhecimento. O futuro do produtor é falar assim, eu gostei do biológico da marca tal, com adjuvante da marca tal, com zinco da marca tal, porque esse é o que vai melhor na minha condição. Ele tem que montar o mix de produto dele de ponta a ponta. E nós, como marca, vamos ter que evoluir para ter os melhores produtos para cada unidade de necessidade do produtor. É o produtor que tem que buscar a informação. É ele que é gestor da sua propriedade. Ele não pode esperar a informação chegar lá, porque é tão adverso o clima e o solo que não existe profissional gabaritado capaz de conhecer todos os cenários. Ele vai errar. Aprendi muito com vocês aqui nessa tarde. Eu tenho certeza que os produtores, os consultores que estão nos assistindo devem ter tirado muito proveito dessa prosa nossa aqui sobre café. Você gostou da didática do House? Estou com gosto do House até agora na Não. boca. O meu já mastigou, já quebrou, já desceu, muito ansiosa. Lima, eu gostaria muito de agradecer pelo aceite no convite, né? Tem até uma história interessante, Zamar, que nós nos conhecemos através do conhecimento. Eu compartilhei um texto, né, falando sobre quantidades de produtos que entra numa calda e como a planta, isso dentro da célula, como que a célula reage, né? E o Lima um dia me mandou uma mensagem, compartilhou o conteúdo no meu direct e falou: parabéns pelo conteúdo, isso dá um ótimo vídeo. Passou os 3 dias, ele publicou o vídeo que ele gravou e foi um vídeo que deu muita repercussão, né? Sim, sim. É porque a gente hoje tem que saber transformar um conhecimento que está escrito num conhecimento falado, num conhecimento difundido e numa linguagem mais simples Com possível certeza. Acessível. para ele chegar tanto em quem conhece, para revisitar ele, para talvez ter a oportunidade de repensar e para chegar também em quem não tem, para conseguir começar a pelo menos pensar naquilo ali. E eu falo que é de extrema importância nós, técnicos, estarmos cada vez mais difundindo esse conhecimento. O agro é um dos setores que eu vejo que mais pessoas que não são do agro falam do agro, às vezes sem propriedade para mostrar exatamente a essência. Sabe aonde que dói, né, o calo? E nós que estamos no dia a dia falamos muito pouco sobre, para trazer representatividade e mostrar de fato as adversidades. A gente fala sobre tanta tecnologia aqui, mas quanta dificuldade também que o produtor tem, às vezes até para acessar essas tecnologias, né? O setor do agronegócio é o setor marcadamente no Brasil, que é um setor que tem um volume muito grande de movimento financeiro e que menos gasta com marketing e difusão, né? E assim, ao ponto de ser imensurável o volume que se gasta com isso que, para o agronegócio, esse tempo que a gente está dedicando, essa estrutura, ele é bobeira, né? Só que isso aqui vai chegar em muito mais pessoas do que se você estivesse atendendo uma pessoa hoje, você estivesse atendendo uma e eu estivesse atendendo uma. A gente tem que entender também que isso tem que mudar. Porque se eu quiser que o meu nome chegue como marca, se você quiser que o seu nome chegue como marca, o seu como marca, e a Multitec como marca, a gente vai conseguir por aqui. É pela difusão do conhecimento, é pelo marketing, é pela propaganda. Perfeito, Lima. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a sua disponibilidade, compartilhar os seus conhecimentos aqui com a gente e nós esperamos que tenhamos outras oportunidades de gravar outros conteúdos. Tem muita coisa para ser destrinchada para a gente, tá? Mas o tempo aqui é curtinho, a gente tentou abordar os principais pontos, né? Os mais relevantes aí dentro do contexto mais geral da cafeicultura de montanha. Muito obrigada. Eu agradeço o convite.
da Multitécnica. Eu agradeço o tempo que vocês dedicaram e agradeço também a Versago, né, que é um parceiro da Multitécnica, que a gente também tem uma parceria com a Versago, que também está no meio dessa história, levando conhecimento também nas regiões que ela atua e fortemente com a intenção de cada vez levar mais, né? Então a gente tem que lembrar das parcerias que a gente não constrói nada sozinho, né? Perfeito. Esse conhecimento que a gente compartilhou aqui também foi construído há quantos anos, por quantas pessoas, né? Que escreveu um capítulo de livro, que escreveu um artigo, que fez um pé de café em 1930 e a gente está falando disso aqui hoje, né? Quantas pessoas derrubou um drone para a gente ter o conhecimento que a gente tem, né? Então, assim, o conhecimento, ele não é meu, ele não é de vocês, é um conhecimento que a gente absorve e passa e constrói junto. Então, assim, nós temos outros atores aqui, a gente tem que lembrar de agradecer eles. Isso mesmo. Com certeza. Com certeza. Pessoal, nós ficamos por aqui, mas aguardamos vocês no próximo episódio do Múltiplo do Campo. Até lá!